Olá, tudo bem? Eu sou Larissa Tenfen Silva, advogada, professora e diretora do Núcleo de Direito da Pessoa Idosa da ESA Santa Catarina. Agradeço a oportunidade à CAASC, à ESA e às comissões pela oportunidade desta palestra. Pois bem, qual é então o tema da minha fala? O tema é justamente trabalhar um pouco algumas reflexões sobre o direito da pessoa idosa, chamando atenção para alguns direitos relevantes e da importância da identificação dessa nova área para a área do direito. Antes de falar, propriamente dito, um pouco sobre o direito da pessoa idosa, é importante fazermos uma rápida contextualização a respeito do envelhecimento. Afinal, o direito da pessoa idosa, enquanto um ramo novo do direito, ele é um ramo que ele está originado na situação do envelhecimento social, que tem inúmeras repercussões individuais, mas também coletivamente. Temos aí um movimento muito acentuado nos últimos anos, que não é um movimento tipicamente, né, de origem brasileira, mas de crescimento do grupo da população idosa. E também, ao mesmo tempo, esse grupo, ele não só cresce, mas ele se torna mais longevo, ele vive mais. Este é um movimento relativamente recente, a ponto de nós identificarmos dentro do nosso sistema uma população idosa que abarca mais ou menos 15% da nossa população, ou seja, mais ou menos por volta de 32 milhões de pessoas. Uma das consequências desse crescimento populacional, junto com esse aumento dessa longevidade humana, é fazer com que esse grupo idoso, ele seja um grupo heterogêneo, muito diversificado. E aí nós encontramos várias gerações presentes e vivendo ao mesmo tempo. Pessoas de 60, de 70, de 80, de 90 e até 100 ou mais anos. Então, nós temos uma mudança importante que vai passar, refletir, não só naquelas pessoas que estão passando pelo envelhecimento, mas também em um efeito coletivo, tá? Abarcando aí, refletindo efeitos nas famílias, nas cidades, nos municípios, nos nossos estados e no nosso país como um todo. Então, o envelhecimento ele vai trazer aqui uma série de necessidades, de especificidades e que o Estado brasileiro precisa olhar para isso com muita atenção para, a partir daqui, tentar gerenciar essas novas necessidades que vêm aí, que já estão presentes, mas que elas de fato vão se aprofundar. Essas transformações, elas são transformações, então, que elas estarão tanto na esfera privada, mas também na esfera pública. E o modo de compreender o que é o envelhecimento, a velhice, a valorização que se tem do envelhecimento e da pessoa idosa, ela vai ser importante para gerenciar por meio tanto de políticas públicas, mas também por meio de direitos, essas necessidades desse grupo em termos individual e em termos coletivos, que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E o direito? Como é que de fato o direito entra, né? Qual é a responsabilidade, qual é o papel do direito dentro dessa nova formatação individual e social, originada então desse crescimento populacional e dessa longevidade humana? Bom, o direito, ele é um conjunto de normas que ele tem justamente essa função de trazer uma ordenação social, tanto das vidas individuais quanto das vidas coletivas. E é justamente aqui que o direito, identificando o fato do envelhecimento e da velhice, vai ter aqui como função organizar, gerir, proteger em vários âmbitos da vida, tá? Essa proteção agora em relação a esse novo momento que está acontecendo.
Quando nós falamos de envelhecimento, veja, o envelhecimento ele acontece desde o momento que nós nascemos, mas há um momento específico em que esse envelhecimento ele se adensa, que é aquilo que os estudiosos falam de velhice. Essa etapa chamada velhice, então ela é uma etapa da vida muito específica, com necessidades, com interesses, e que o direito precisa olhar especificamente para, por meio dos direitos, de direitos específicos, não só direitos gerais, mas específicos, então, atender essas novas necessidades. E é aqui, então, que nós falamos e identificamos a existência de um sistema próprio protetivo para a proteção da pessoa idosa, tá? Dentro desse sistema protetivo, ele é aqui organizado e formado por várias normas que existem no nosso sistema, normas específicas, mas também normas gerais, e também tratados internacionais, à medida que o Brasil vai assumindo esses compromissos políticos, seja, novamente, tratados internacionais específicos para a tutela da proteção idosa ou de outras matérias, mas que podem ser aproximadas, destinando a proteção, uma maior proteção a essas pessoas, como, por exemplo, a convenção que vai trabalhar sobre a proteção da pessoa com deficiência, pode ser aproximada e vai ser aproximada muitas vezes quando nós estaremos aqui lidando com uma causa, por exemplo, que envolve velhice e deficiência. A partir desse sistema de proteção, nós temos aqui várias normas importantes, tá? E é dessas normas importantes que eu vou falar um pouquinho agora. Mas, de modo geral, quando nós olhamos para o sistema de proteção, nós podemos identificar alguns direitos, algumas balizas gerais que compõem e orientam esse sistema protetivo. E a partir daqui é possível inferir que todos nós temos o direito de envelhecer e também um direito a uma velhice. Mas que tipo de envelhecimento é esse? Que tipo de velhice, tempo da vida é essa? Então aqui, os principais orientadores normativos que nós temos, que devem orientar a proteção, a tutela da pessoa dentro dessa fase da vida, são alguns orientadores muito importantes, como nós temos direito a ter uma vida, uma velhice digna, uma velhice com autonomia, uma velhice com independência, uma velhice em que as pessoas não são discriminadas em função da idade, do tipo da pele enrugada, do cabelo branco, assim como também uma velhice segura, uma velhice promovida e uma velhice que também ela deve ser fomentada para que ela seja ativa e para que ela seja saudável, quando possível, dentro do contexto de vida de cada pessoa. Então, nós temos aqui esse conjunto importante de orientadores cuja origem nós podemos extrair, por exemplo, da Constituição Federal, do Estatuto da Pessoa Idosa, ou seja, desse sistema protetivo. Uma das principais, ou a principal legislação protetiva da pessoa idosa, com grande relevância no nosso sistema, é a Constituição Federal. A Constituição Federal, a partir de 1988, ela reconhece pela primeira vez a pessoa idosa como sujeito de direito. E essa é uma mudança muito significante, né, muito significativa, porque a partir daqui nós temos justamente os elementos agora normativos e orientadores para o cumprimento dos direitos e dos deveres e a justificativa da destinação a direitos e deveres. Tá? É a partir da Constituição Federal, principalmente por meio dos artigos 229 e 230,
ainda que hajam vários outros direitos ao longo da Constituição, que também vão tratar do envelhecimento de forma direta e indireta, que vão dar essa base de sustentação e reconhecimento dessa área do sistema protetivo, como grande orientador, tá, desse sistema protetivo específico, ou seja, desse microsistema de proteção, assim como é, por exemplo, o sistema protetivo da criança e do adolescente. Os artigos 229 e 230, eles são importantes porque eles trazem aqui algumas obrigações de, por exemplo, quem deve, né, quem são os destinatários da proteção à pessoa idosa, seja a pessoa idosa individual ou em termos coletivos. Então, uma corresponsabilidade em relação aqui entre Estado, comunidade, sociedade, família. Tá? A família aqui é muito importante, ela deve ser inclusive o primeiro local de moradia dessas pessoas, das pessoas idosas. E os filhos, a Constituição traz bem estabelecido que o papel da família é tão relevante que os filhos, se os filhos são cuidados pelos pais quando os pais são jovens e esses filhos são crianças e adolescentes, aqui é uma inversão na cadeia de cuidado, quando esses pais agora se tornam idosos e os filhos se tornam adultos, ou pelo menos maiores ali de 18 anos. Então a cadeia de cuidado, ela se inverte, justificando uma série de obrigações a depender das legislações específicas do cumprimento desse cuidado ao longo do envelhecimento, o que é extremamente importante e que é extremamente desafiador. Além disso, a Constituição Federal, ela traz um outro orientador, enquanto orientador máximo do sistema protetivo, que é o direito a um envelhecimento, mas a um envelhecimento digno. E essa ideia de dignidade, ela vai ser contemplada, identificada, tá, de acordo com uma série de direitos fundamentais postos pela própria Constituição ou em outras normas. Mas a ideia geral é de uma velhice digna que seja principalmente protegida e promovida. Essa é uma ideia que ela deve, então, perpassar a todas as questões que envolvem a pessoa idosa. Após a Constituição, nós podemos identificar, dentro desse sistema protetivo, a relevância da legislação do Estatuto da Pessoa Idosa. Com toda certeza, esta é a legislação infraconstitucional mais relevante relacionada ao sistema protetivo da pessoa idosa. Pela primeira vez, esta lei traz uma legislação por volta de 118 artigos e que, com questões gerais, mas com direitos específicos, conversando e contemplando, concretizando muitos dos direitos já anteriormente previstos na Constituição. Aqui, numa forma próxima ao que acontece ao direito da criança e do adolescente, a relação com a Constituição, agora nós temos a relação do Estatuto com da pessoa idosa, também nesses moldes próximos à própria Constituição. Essa legislação, ela é uma legislação que, apesar de estar vigente desde 2004, ela ainda é relativamente pouco conhecida. E ela é um microsistema importante, com uma série de normas de naturezas diversas que conversam com vários ramos do direito. Normas de caráter previdenciário, do direito penal, da assistência social e tantas outras, o que remete aqui à importância que os outros ramos do direito, que outros advogados, ainda que não advogue só para a pessoa idosa, mas em determinado momento vai trabalhar dentro do seu nicho específico de trabalho, uma questão que envolva a pessoa idosa, o conhecimento desse estatuto, dessa legislação, que é uma legislação especial. Dentro dessa legislação especial, nós temos aqui, então, inúmeros conteúdos importantes. Essa legislação, ela vai desde identificar a definição do que é o idoso, tá? Ela vai trazer os principais direitos fundamentais
que vem aqui alicerçar essa proteção, conversando com os direitos, né, lá estipulados pela Constituição Federal. Ela vem aqui também trazer medidas protetivas, semelhantes à ideia das medidas protetivas da Lei Maria da Penha, agora as medidas protetivas específicas para a proteção da pessoa idosa no âmbito civil. Ela vem trazer uma série de tipificações penais específicas para a proteção desse grupo etário e vem trazer uma série de delineamentos a respeito de serviços públicos, políticas de atendimento, além de deveres e direitos relacionados ao sistema de acesso à justiça. Um exemplo bem conhecido é justamente o quê? A prioridade de tramitação, por exemplo, dos processos judiciais, quando uma das partes, de fato, é pessoa idosa. Então, a importância de se conhecer esse estatuto, porque ele vai conversar naturalmente, ele vai ser aproximado, não só para a aplicação do nicho específico da pessoa idosa, que é um nicho que vem crescendo cada vez mais, pouco conhecido, e que vem crescendo, tá? Mas também dialogando com outras áreas, outros ramos do direito. Um destaque para o nosso estatuto, para mostrar a relevância do estatuto, é justamente quando pela primeira vez, não a primeira vez, mas a segunda de modo específico e que vai trazer a linha condutora, né, do critério mais importante para a definição de pessoa idosa dentro do nosso sistema, é quando então nós temos ali o conceito de pessoa idosa e o critério cronológico que identifica a partir de quando uma pessoa se torna pessoa idosa para o sistema jurídico. Embora aqui a identificação biológica, psicológica, afetiva, tá? Ela possa ser diferente do critério cronológico, porque a ideia, a idade de uma pessoa, ela não é aferida somente pelo critério numérico, mas também por outras situações. Mas a legislação, como é uma legislação que ela precisa destinar direitos e ter um critério geral, o critério eleito foi da idade de 60 anos ou mais. Muitas vezes, dentro da própria legislação, a depender, a vulnerabilidade da pessoa, ela pode se acentuar. Esse envelhecimento, ele se acentua em determinados momentos. E aí a própria legislação, o próprio estatuto vai trazer aqui a identificação, por exemplo, nessas situações de vulnerabilidade aprofundada, outros critérios de idade que destinam direitos com maior rapidez ou com maior densidade de proteção, como, por exemplo, a idade de 80 anos ou 80 mais. A partir daqui, nós temos aqui o que a doutrina identifica como superidoso. E esse superidoso, muitas vezes, vai ter prioridade no atendimento, no serviço de saúde ou no processo judicial e em tantas outras situações. Então, aqui, esse direito é um direito extremamente relevante que nós, advogados, precisamos estar sempre atentos para, no protocolo, por exemplo, de uma ação, já identificar a necessidade dessa prioridade. Ainda relacionado ao direito, né, ao estatuto, nós podemos trazer aqui algumas questões importantes nessa definição de quais são os principais direitos fundamentais. E o exemplo de direito fundamental é o direito à vida. E esse direito à vida, mais uma vez, de acordo com o artigo 9º, ele traz esse direito a envelhecer, esse direito a uma velhice. Tanto é que o artigo 8º, ele insere, né, o direito à velhice, ou o direito a envelhecer, ele qualifica esse direito como um direito personalíssimo. Então, cada um de nós temos direito a envelhecer. E, a partir daqui, a destinação a cada um de nós de uma série de direitos e deveres e de responsabilidades do Estado para conosco, enquanto pessoas idosas. Então, temos aqui mais um fortalecimento desse direito por meio do Estatuto do direito a envelhecer.
Pois bem, feita essa primeira contextualização, o envelhecimento ele é um fato social, esse grupo etário ele está crescendo, ele está vivendo cada vez mais, ele vem trazendo uma série de desafios, de necessidades, de gestões específicas que o Estado, os municípios, as cidades, as famílias e as próprias pessoas devem observar para gerenciar melhor a sua vida, tá? Nós temos aqui o direito com uma função importante nessa forma de gerenciamento das necessidades, das vontades, desse momento específico da vida, tá? E que a Constituição, o Estatuto da Pessoa Idosa e tantas outras legislações específicas ou gerais, como o Código Civil, Código do Consumidor, Estatuto da Pessoa com Deficiência, são legislações que identificam aspectos da vulnerabilidade humana e que vêm adensar essa proteção e muitas vezes de forma dialogada vêm justamente potencializar essa proteção para melhor gerenciar e proteger as vulnerabilidades nesse último tempo ou ciclo da vida. Feitas essas considerações, passamos então agora a refletir que se o direito da pessoa idosa ele é um direito destinado à proteção das vulnerabilidades desse grupo específico, novamente, ele precisa dialogar a depender da circunstância, da necessidade da proteção específica de dada pessoa ou de dado do grupo específico, dialogar com outros ramos do direito. E aqui eu trago o exemplo que é muito nítido dentro da área do direito de família, da necessidade dessa interlocução. Eu posso divulgar na área do direito de família, mas eu não posso não conhecer a área do direito do idoso, porque em dado momento, a minha família, eu posso ter como ator principal desse contexto familiar a pessoa idosa. Então, não só os institutos do direito de família, mas o sistema de proteção protetivo específico da pessoa idosa, muitas vezes, eles serão aproximados para densificar esta proteção, tá? Outras vezes, nós vamos ainda dialogar com outros sistemas protetivos. Se essa pessoa idosa, né, que faz parte dessa família, ela, por exemplo, é uma pessoa que também tem uma deficiência, então eu também trago aqui a aproximação de um outro sistema protetivo específico, que é o sistema da pessoa com deficiência. No direito de família, voltando aqui, muitas vezes nós temos a questão da autonomia, tá? Enquanto um direito que está lá posto na Constituição, no Código Civil e que está reforçado no Estatuto da Pessoa Idosa, assim como do próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tá? Esse direito de autonomia, ele é um direito que é íncito a ele a potencializar ao sujeito decidir, tomar decisões a respeito da sua própria vida. Esse direito, ele sofre inúmeras limitações por motivos diferentes, desde motivos biológicos, motivos sociais, motivos familiares, motivos patrimoniais, dentre tantos outros. Então, esse olhar, que é um olhar da pessoa idosa, que deve ter a sua autonomia garantida dentro de um contexto familiar, envolvidas dentro de um contexto de saúde, que necessita de proteção, mas também necessita de autonomia, é uma balança que nós precisamos ponderar aqui com muito cuidado. Muito cuidado e justamente aproximando esse conjunto de legislações, nunca esquecendo quais são os principais orientadores de proteção desse sujeito específico, da pessoa idosa, tá? Nós temos ali, por exemplo, à medida que o tempo vai passando, eu falei para vocês, nós temos aqui um crescimento da população idosa e uma longevidade, um ganho de vida. Muitas vezes nós temos aí esse movimento de crescimento e de longevidade, se compararmos a décadas atrás, nós temos, vamos dizer assim, um número de vida maior.
de 30 até 40 anos a mais do que algumas gerações. Isso nos dá muito tempo de vida. Então, olhar para esse tempo de vida e pensar como passar por esse momento do envelhecimento, ele é muito importante. Muitas vezes, ao longo desse envelhecimento, tá, as pessoas começam a apresentar algumas fragilidades ou até algumas doenças. Velhice não é sinônimo de doenças, mas naturalmente com a fragilidade do corpo, muitas vezes elas podem aparecer, como por exemplo as demências. Então nós temos cada vez mais um número já identificado estatisticamente que na velhice as demências, como por exemplo a doença de Alzheimer, ela vem aumentando. Nós temos no nosso sistema de proteção a curatela, chamada antiga interdição, tá? Como um instrumento excepcional e protetivo, à medida que a pessoa vai perdendo cognição, tá? Nós temos aqui uma medida de proteção excepcional que outra pessoa passa a falar por aquela pessoa. Mas diferente da interdição dos tempos antigos, a curatela, ela agora é uma medida de proteção e excepcional e que valoriza a autonomia da pessoa idosa. Então, com isso, é importante que a curatela, ainda que ela seja uma medida para proteção patrimonial e negocial da pessoa idosa, em que um terceiro passa a auxiliar essa pessoa a tomar decisões, ou em casos graves por meio da assistência, ou em casos mais graves, por exemplo, com a decretação dos poderes de representação, e aqui o terceiro passa de fato a decidir, a falar pelo curatelado, tá? Nós temos aqui uma modificação que vem, uma proteção, mas uma proteção que primeiro deve identificar espaços de autonomia em que mesmo por meio da assistência ou da representação de modo excepcional, a pessoa idosa, mesmo com demência, naquilo que ela tem autonomia, aquilo que ela tem cognição, que ela decida. Então os poderes do curador não podem ser poderes amplos, tem que ser poderes específicos, limitados e proporcionais às necessidades daquela pessoa idosa com Alzheimer. Nós mudamos, houve uma mudança a partir do momento que o Estado brasileiro assume a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e que cria o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? E que a incapacidade agora, primeiro, ela é regra, a pessoa só deixa de ser capaz por meio de uma ação específica, ação de curatela, e essa, né, ação, ela não deve limitar o sujeito, como era no passado, de modo total. Mas nós temos que olhar para esse sujeito por meio de uma perícia biopsicossocial, não é só pela via da medicina, mas pela via das relações dessa pessoa, da sua vida, com as barreiras que a sociedade impõe a ela, quais são as suas limitações e aonde há espaços ou pequenos espaços de autonomia. Então, é uma ressignificação da curatela. Muitas vezes, essa curatela, se nós olharmos para as decisões do Poder Judiciário, elas ainda parecem que são decisões que não estão adequadas às novas mudanças trazidas pela EPD, por uma série de motivos. Isso faz com que voltemos, então, ao antigo sistema de substituição de vontade e não aderindo aqui ou concretizando na prática o novo sistema que veio com o sistema da EPD, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a promoção da tomada da decisão apoiada pela pessoa idosa com Alzheimer, tá? Bom, se nós temos, então, um tempo de vida grande e em alguns momentos da vida teremos aí passar por uma doença de Alzheimer e vamos precisar de uma curatela, por que não já pensarmos de modo antecipado quem nós queremos que cuide de nós naquela curatela, ou seja, quem nós queremos que seja o nosso curador, a pessoa que nós confiamos.
Pode ser um filho, pode ser um vizinho, pode ser uma outra terceira pessoa de confiança. Ou se eu tenho 2 filhos, por que não uma curatela compartilhada? Por que eu não posso manifestar a minha vontade por meio de uma declaração, tá, que vai ganhar ali a formatação e a formalização de um negócio jurídico que pode ser feito por meio de escritura pública, em que o sujeito, a pessoa idosa, de modo antecipado, ela planeja a sua curatela. Se a curatela é uma ação tão dura, que protege, mas que vai limitando a autonomia da pessoa, e à medida já que o Alzheimer é uma doença progressiva, que naturalmente vai trazendo mais limitações a esta pessoa, então a importância de ela já se manifestar de modo antecipado, organizando esse seu momento de vida. Então, nós temos aqui esse documento de manifestação chamado autocuratela. A autocuratela, inclusive, ela já é uma realidade possível quando vem nessa formatação de negócio jurídico e que de modo muito recente o provimento 206 do CNJ vem referendar a importância dessas manifestações antecipadas para a gestão dessa curatela, que passa a trazer orientadores para o juiz na hora de aplicar essa curatela. Ele não é obrigatório, mas traz aí orientadores importantes que ressaltam as vontades, os interesses, tá, e as necessidades da pessoa, ou seja, afirmando aqui a sua autonomia. Nesse mesmo sentido também é o indicativo da reforma através da PL número 4 de 2005, que também traz a previsão agora legislativa da possibilidade da autocuratela. Então, a partir disso, tá, o que eu quero deixar aqui é a importância desse direito a envelhecer e que seja um envelhecimento protegido, digno, dentro das possibilidades possíveis de cada pessoa. Uma autonomia, uma proteção e uma autonomia que seja aqui elaborada ou que seja promovida pelo Estado ou pela própria pessoa dentro das necessidades daquela pessoa, para que ela possa tentar ali exercer e ter um momento final de vida digno. Então essas são as minhas considerações iniciais e eu agradeço mais uma vez o convite feito à ESA, à CAASC, às comissões, ou seja, a todo o sistema da OAB, por poder ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre essa área, sobre esse nicho do direito que é novo, do direito da pessoa idosa. Obrigada.